E aí galera, aqui é aquele Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez e dessa vez retorno com Baki novamente. Bate agora pra falar da 8ª temporada, continuar contando aí as sagas que ainda faltam pra ser adaptadas. Mas antes de comentar sobre isso, eu tenho muita coisa pra falar, mas primeiramente eu tenho que falar aqui que não sei como eu vou fazer essa temporada de Baki, se eu vou fazer um dia sim, um dia não, porque o que acontece? É um serviço trabalhoso fazer esse tipo de conteúdo. Eu sou meio louco da cabeça pelo fato de, no caso, estar trazendo um conteúdo para vocês que eu não deveria trazer diariamente. Eu trago sempre para vocês. Então há uma grande possibilidade de eu mudar aqui o estilo de Baki. Pode ser nessa 8ª temporada ou na 9ª temporada. Não sei como é que vai ser isso, mas estou pensando em diminuir a quantidade de conteúdo. Por quê? Infelizmente não tem condição de eu sempre trazer as coisas aqui. E quando eu atrasei é porque teve problema. Mas enfim, o papo chato foi dado, muita gente deve ter pulado esse papo, porque simplesmente não tem paciência, só quer ver o Baki, não quer saber de mim. Mas enfim, vamos falar primeiro das artes que foram enviadas para mim. No caso, o primeiro a enviar uma arte para cá foi o Tainan, que fez uma arte de Hunter vs Hunter, que eu achei bem da hora, ficou legal pra caramba. Outro que veio aqui foi o Bruno Correia, que fez uma arte do Yujiro Hama, curti pra caramba também. E em terceiro lugar, e não menos importante, eu gostaria de falar da Ellen Mufato, que no caso ela faz artes, ela é uma ilustradora e design disso aí também. E por isso ela mandou alguns exemplos para mim. E se você curtiu o trabalho dela que você está vendo aí e quiser entrar em contato com ela para poder ela fazer um trabalho para você, porque sim, ela trabalha com isso, já corre na descrição do vídeo que tem o Instagram dela para você estar entrando em contato. Curti pra caramba o trabalho que ela faz. Mas enfim, deixa de enrolar e vamos ao que interessa, vamos pra Baki. Mas antes que eu possa comentar sobre o episódio em si, que a gente vai falar aqui sobre as coisas em si, tem que falar como é que vai funcionar. Tem 2 capítulos que serão adaptados aqui nesse início de saga, que são capítulos extras e também secretos. O que acontece é que tem alguns capítulos que você pode ter perdido, ou até mesmo só viu em algum AMV por aí, porque é difícil de achar. Inclusive, às vezes tinha em alguns lugares, não tinha nas outras fansub. É difícil porque eles não estão colocados como capítulos oficiais. Inclusive, tem um deles que acontece no início da obra de Son of Ogre, só que ele é uma grande revelação sobre o Yujiro Hama. Então aqui eu coloquei os extras que não apareceram até então, que complementam até bem com essa saga atual, e a gente vai começar a falar deles agora. Então deixa de rolar e vamos ao que interessa. Em um primeiro momento vemos um flashback de um garoto que andava por uma rua, e aí que um homem fala: o que você está procurando? O que você vai fazer se alguém tentar intimidar você? Você vai estudá-los? E nessa hora, muito assustado, o garoto não se move e o cara começa a gritar descontroladamente, dizendo: você realmente acha que a caneta é mais poderosa do que a espada? Mas de repente, até o homem que aparentemente maltratava o garoto se assusta. E aí que se revela que se tratava de alguém portando uma espada, onde essa pessoa fala: não pense mal de mim, mas estou aqui devido às palavras do meu capitão Hanayama. E ele me disse para trazer a sua cabeça de volta em uma caixa. E aí, lembrando as palavras de seu capitão, ele o vê falar: se você for capaz de fazer isso, eu vou admitir você na gangue. E ainda continua a dizer para os demais: por favor, não guarde rancor de mim. E de repente o Hetsu se mete na frente e protege os dois, tanto o garoto quanto o homem, e diz: eu realmente não me importo o que quer que o Hanayama tenha dito a você. E aí o cara parte pra cima do Hetsu, e aí que Hetsu pede desculpas ao garoto, pega a sua caneta e, como se fosse uma espada, fica pronto para lutar. E nas palavras do garoto é dito: eu vi tudo. Este misterioso chinês tinha minha caneta em suas mãos. Estava sinceramente prestes a lutar com ela em suas mãos. A caneta é mais poderosa que a espada. Mas é claro, o significado desse ditado não deve ser interpretado literalmente. Isso eu sabia. Mas o que eu vi naquele dia mudou completamente minha visão do que era possível. Bravura? E aí que, após derrotar o homem e salvar o garoto, Hetsu agradece e ele vai indo embora. E durante o processo, o garoto ainda pensa: a maneira como o mundo parecia depois disso era algo completamente diferente aos meus olhos. Havia um limite para o que os humanos podiam fazer? Humanos são realmente incríveis. E em seguida o garoto diz para o homem que estava com ele: professor, a caneta é mais forte afinal, né? Certo? E passando para o futuro daquele garoto, o mesmo conta: neste momento, aquela caneta é o meu maior tesouro, que me lembra do que eu sou capaz.
E aí que somos levados a outro momento, onde está uma velha senhora de 101 anos que se chama Okura Tsune sendo entrevistada. E um homem que apresenta o programa de palco pergunta: 50 mil pessoas? Apenas com as crianças que ela trouxe ao mundo se poderia formar uma cidade inteira. Onde se dirige ao público e diz: vocês podem crer nisso? Ela é parteira há 86 anos, desde os 15 anos dela. E aí que o apresentador pergunta a Tsune: de toda forma, vamos falar sobre o nascimento que lhe causou maior impressão. Onde a velha, tentando lembrar, fica calada pensando. E com muita dificuldade, devido à sua idade, ela fala que todos eles teriam sido bons meninos. Mas enquanto isso, ela também se perguntava sobre que se ela dissesse quem era a pessoa, o garoto que fez ela ficar surpreendida, ele iria acreditar naquilo? E aí que vemos um flashback de uma criança que no mínimo parecia ser muito brava desde o seu nascimento. E é até dito que tudo ocorreria em abril de 1950 e pouco, pois a data específica é mantida em segredo. E naquele momento o menino agia como se ordenasse que ela o trouxesse ao mundo, do qual vemos a Tsune mais jovem, com 50 e poucos anos, e se assusta com o sentimento de que havia sentido do bebê, onde até a sua assistente pergunta várias vezes se ela está bem. Mas naquele momento ela só pensa que o bebê tinha agido racionalmente com ela e teria lhe dado uma ordem, teria aberto até mesmo os olhos. E aí que, juntando coragem, ela começa novamente a fazer o parto e aos poucos vai tirando o menino. E assim que ela o toca, o garoto abre os olhos novamente. E quando ela olha para ele através dos seus olhos, o garoto diz a ela que não permitiria que ela cometesse erros. E com muito medo, ela vai puxando o menino, sem nem olhar para o que fazia naquele momento. E enquanto isso acontecia, o menino dizia, sem dizer as palavras de si: tire-me são e salvo. E quando ela pega para fora, logo nota que o garoto estava rígido. Todo o corpo do menino era duro, era algo inimaginável. E aí, logo após isso, ela lavou o garoto, do qual parecia estar ciente de tudo. E eis que voltamos para o presente. E é dito pelo narrador que depois a Tsune falou sobre o menino e disse: um recém-nascido não pode ver. É algo que até crianças sabem disso. Mas ele me olhou. Mas isso não quer dizer que ele falava, está certo? Talvez seja minha memória. Mais do que poder ouvir, na verdade. Bebe um pouco e continua a falar sobre o menino. Eu estava presa, antes e depois. Era estranho para uma parteira receber ordens de um bebê, sabe? E aí que é passado para um lugar isolado nas montanhas, onde há uma senhora em uma espécie de templo com uma estátua gigantesca de uma divindade. E essa mulher fala que este teria sido seu primeiro e último filho. E continua: o dia que nasceu eu recordo muito bem, porque ele é o filho que me obrigou a seguir este caminho. E relembrando, ela fala: foi quando tentei amamentar pela primeira vez. Era pela manhã. E naquele momento ela foi furada nos seios, logo na primeira tentativa. E ela continua contando: com medo lhe separei os lábios para poder olhar. Podes crer nisso? E sim, estava crescendo um canino. E através do que seria uma espécie de intimidação, o bebê olha para sua mãe e é dito: se apresse, deixe-me beber. O que você está fazendo? E ela explica o fenômeno, dizendo que haviam palavras, era algo mais direto, projetava-se diretamente em seu cérebro. A sua vontade, a vontade que o menino queria. E enquanto ela sofria pelas mordidas da criança, ela continuava a explicar: como mãe, como pessoa de posição de educar, poderia haver alguma desgraça maior? Eu era uma mãe extorquida para cuidar dele. E lá estava eles, no meio de muitas lágrimas e sangue, se seguia um momento que deveria ser lindo de uma forma que não se compreende. E em outro momento ela conta: no dia que ele nasceu, durante quase meio-dia, de repente o menino disparou em lágrimas. Ele já estava, como se diz, um garoto com gênio. Não era algo que se parecesse ter alguma solução. Era como se a mansão inteira começasse a tremer. Brinquedos, leite, não importava o que fizesse, ele não deixava de chorar. Eu tentei contactar o médico da família e nesse momento, de repente, ele parou. Era um silêncio tão repentino que parecia que ele estivesse afundado na água. Preocupada, ela corre para o quarto do menino e, olhando para ele, viu que o menino estava sorrindo. E ela continua: eu me dei conta, depois de um tempo, porque era algo que nunca havia visto em minha vida e estava morta. Aquilo era a primeira vítima deste menino. O doutor investigou o nome da criatura
E ela era uma rã da subespécie conhecida oficialmente como dardo venenoso de Kokoi. É uma espécie que se suponha que não havia no Japão. Essa criatura só habita em regiões da América do Sul. Com só 1 milímetro de seu veneno, só algumas poucas gotas pode matar 100 mil adultos de 60 quilos de peso. Informação errada, que na verdade esse animal mataria 10 homens adultos com seu veneno se quisesse. Mas essa só foi uma informação extra para vocês. Mas ainda falando sobre a rã, se diz: é a possuidora do veneno mais mortal de todas as criaturas. E aí vamos para outro país e em uma casa isolada da cidade, onde até mesmo é dito por um homem velho: é incomum. A coleta de dados durou cerca de 2 anos. E esse homem seria o presidente de um país que não é informado. E aí que ele acaba derrubando o seu cachimbo e até se desculpa por tal, pois fala que ficou surpreso. E aí o militar que está conversando com ele pergunta: como? Você sabe aquele dia? Já está completo por sinal? Você quer uma resposta? E aí o velho começa a pensar. Deixando de lado aquele momento, o antigo líder começou a falar sobre o dia X de abril de 1950 e pouco no Japão. E fala para o militar: ainda não foi esquecido. Isso foi no final, porém foi criado como uma história em um nível pessoal. É o dia em que meu país decidiu ter armas nucleares. Durante o flashback, o velho conta, mais do que preocupação. Pode-se dizer em sigilo que era devido à ansiedade. Onde estava? Em algum lugar do Oriente, em um país tão pequeno, havia nascido uma arma assustadora. E dizendo para o soldado, ele fala: escuta-me, bravo guerreiro do Japão. Por que você acha que eu, um soldado mal-humorado, assumi a liderança? O militar não consegue responder e o velho continua: isso é porque eu esperava super habilidades. Você não precisa de uma base. Você poderia dizer que foi uma intuição infundada, prevendo uma crise. Ele havia superado os outros, apenas por esse presente. E se tremendo todo, o militar se pergunta o que havia acontecido, enquanto via o velho mais uma vez largar o cachimbo. E pensa que aquilo ali seria uma coincidência muito inesperada. E aí que é revelado que o militar havia perguntado a 4 potências do mundo as suas motivações. E ele continua a narrar para nós. A hora, dia, mês, ano de suas apresentações eram totalmente diferentes. Mas o dia X de abril de 1950 e pouco foi o dia que todos os antigos governantes vivos decidiram, sozinhos, em secreto, ter armas nucleares. E aí que vemos um homem andando sobre os campos, enquanto se mostra o rosto do Yujiro e se fala: esses foram os dias da investigação de Yujiro Hama, a criatura mais poderosa da Terra. O direi com confiança, incluindo também a todos os humanos da Terra. Para todas as criaturas que estão perto na pirâmide de força, o dia X de abril de 1950 e pouco foi o dia em que todos desceram automaticamente um posto no ranking de força. Esse foi o pior dia. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo as notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!